Cordiais saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Você é o Ministro da Cultura, uma edição especial que nós estamos a tratar de música, mas assuntos ligados à cultura, à política e muito mais. Eu sou Delmax de Meika, o inimigo dos Fitinas, Elvstar, El Pedro é quem está a capturar as imagens. Saímos dos estúdios, instalamos um estúdio móvel para debater assuntos ligados à política. E hoje estamos com um dos jovens que ano passado apareceu muito, contribuiu muito politicamente. Chama-se Regulo Motiwa. Uns o conhecem, outros não. Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Cumprimenta aos amantes da política, assim como aos seus fãs e fiéis seguidores da geração 21. Boa tarde, Delmax de Meika, como você mesmo se intitula, o inimigo das Fitinas. Exatamente. Eu sou, de fato, Regulo Motiwa, delegado político do Partido Nova Democracia ND, mas também conheço outras coisas. Conhece outras coisas? Exatamente. Ok. Não sou a política, sou ativista e luto para causas sociais. Ok. Me identifico muito com este lado. Ok. Depois, em segundo lugar, quero saudar os seus seguidores. Exato. Da página Geração 21 TV e da página Delmax de Meika. E em terceiro lugar, vou saudar o Salomão Muxanga, o presidente do Partido Nova Democracia. Também vou saudar aos meus membros do NT, que até hoje continuam firmes, sempre pensando em Moçambique. E, em geral, vou saudar o povo moçambicano, a população de Nampula, que me elegeu no dia 9 de outubro para eu ser o deputado dos Macuas, mas o regime não permitiu. Então, a culpa não é do meu povo, a culpa é do regime. Espera, então, estás a dizer vou continuar que... a agradecer. Disseste o quê? O deputado eleito pelo povo de Nampula. E que? E o regime impediu que eu tomasse posse. Quer dizer o quê? Quer dizer isso que estou a dizer. Está a dizer que, em outras palavras, foi eleito Deputado da Venceu Assembleia. as Sim, eleições. venci as eleições. como deputado. Como deputado. E o regime não deixou Não deixou. que o Motiwa... Porque deixou os votos do povo e foi fabricar no partido os votos e distribuiu a quem que ele quisesse. O povo sabe disso. Vamos aos números, vamos aos dados. Quem quer Vamos ver? lá, Motiwa. Certo. Eu acho que, antes de nós, eu acho que há muita conversa. Vamos lá tentar ser suaves, Certo. num primeiro momento. Como é que vai a vida? Como é que vai a saúde do Motiwa? Refiro-me à saúde política, na área da política. Certo. Como é que vai? A Regulo Motiwa está bem, de saúde, graças a Deus, e politicamente também. A saúde política do ND é medido em função das suas atividades, Ok. do seu empenho, da sua firmeza Ok. na causa que levou a fundar o seu partido. E neste momento, a Nova Democracia, há 3, 4 dias, estava a fazer a terceira sessão do Comitê Executivo Nacional, uma reunião extremamente importante que acontece anualmente para medir o pulsar político, social e econômico de Moçambique. Essa reunião, eu voltei há 3 dias, estava em Maputo, nesta reunião, onde participaram quase todos os quadros, representações delegações de todas as províncias. Ok. Estivemos em Maputo a medir a saúde do ND e saímos ainda mais saudáveis, mais firmes e percebemos que se o regime vai contra nós é porque estamos na direção certa e vamos continuar a lutar por Moçambique. Vão continuar a lutar para um bem-estar dos moçambicanos. Certo. Motiwa, vamos lá, 2024, como é que foi para o Motiwa? Como político, nesse caso? Como político, saí-me bem. Sou único
único partido, quando digo único não sozinho, Ok. o único partido extraparlamentar que fez campanha no terreno, quase em todos os distritos de Nampula, e o povo viu. Até hoje é só perguntar do Régulo, não estás no Maputo por quê? Você Mas foi então, eleito. não estás numa puta. Não estou no Maputo por quê? Porque o regime não quer que eu esteja lá. Sabe que eu vou estragar as boladas deles. Afinal, não é o povo que quer. Agora passou a ser o regime que decide. É o regime que decide. Infelizmente, o povo votou e o regime fabricou outros resultados, contrários àqueles que o povo projetou nas urnas. Agora, a questão que fica, vale a pena ainda o povo continuar a votar-vos? Vale a pena o povo continuar a lutar, porque do nosso lado continuamos a lutar para proteger o voto do povo. E como é que esse voto é protegido? Se você disse que não é levado em consideração. Sim, o que estou a dizer é o seguinte: já descobrimos todas as estratégias roubalheiras e políticas do regime, que tem usado há 50 anos para deturpar sempre a vontade popular, para defraudar a vontade popular. Então estamos já trabalhando, pensando nessas artimanhas que eles usam para continuar a defraudar aquilo que é o sentido do voto do povo. Se não tomaste conhecimento, estou a dizer em primeira mão, neste momento está a decorrer, já aconteceu o acordo, o famoso acordo político inclusive, em que a ND, a Nova Democracia, é um dos signatários do acordo. Aliás, entre os mentores. As primeiras reuniões daquele projeto foram feitas nas sedes do ND, você não sabia. Enquanto o Venâncio liderava a luta popular na rua contra os resultados eleitorais, a Nova Democracia estava a lutar politicamente, cientificamente, diplomaticamente, para que possa se mudar toda a estrutura fraudulenta do Estado. Agora, neste momento, há um projeto que vai até ao povo e que visa mudar toda a estrutura da CNE, estrutura do STAI, estrutura, o modelo usado no Conselho Constitucional, tudo isso vai ser mudado. Porque a Nova Democracia entendeu que nunca vamos lutar usando força física, mas podemos lutar e mudar o cenário político nacional usando a inteligência. E é isso que estamos a fazer. Já praticamente forçamos o governo a sentar com os partidos. Isso está a acontecer. No dia 5 foi assinado um acordo e com termos de referência claros sobre o que o país deve mudar para que as instituições continuem a ter confiança popular. Daqui a nada vai chegar nas províncias para o debate e para o povo tomar conhecimento, contribuir com as mudanças. E uma das mudanças tem a ver com a mudança de Constituição, que tem a ver com a redução dos poderes do Presidente da República. Queremos, isso mesmo na nossa campanha falamos, que queríamos chegar ao Parlamento para reduzir os poderes do Presidente da República em Moçambique, que continua a ser um Deus, ele manda em tudo, em tudo. Ele é um Deus praticamente. Nomeia o Constitucional, nomeia os tribunais, nomeia o Judiciário, nomeia as igrejas, praticamente o Presidente, ele é tudo. Numa democracia não pode se aceitar isso, que uma única pessoa decida sobre os 34 milhões de moçambicanos. É esta luta que travamos e provavelmente não fomos compreendidos. Mas esta luta, assim que o povo está envolvido, tenho verdadeira absoluta que vai triunfar. Agora, quais são as ações concretas que estão sendo levadas a cabo pelo Partido Nova Democracia? Uma das atividades é esta, em que nos assinamos, somos signatários do acordo político inclusivo, somos um dos mentores desse projeto, porque entendemos que sentando entre moçambicanos podemos encontrar saídas boas para o povo sem precisar que se morra. Estamos a fazer de tudo para que nenhum moçambicano morra por causa da política. A política devia ser uma festa em que o cidadão contribua para o desenvolvimento do seu país, mas não ser um motivo de sangue. Estamos a falar de 400 pessoas que morreram sem necessidade, por uma coisa que devia ser evitada.
E ainda queriam continuar, que continuasse a se matar. Aliás, continuam. Como é que deveria ser evitada? Ou como é que devia ser evitada? Um dos caminhos é o diálogo. Um dos caminhos é o diálogo. Um dos caminhos é a união dos partidos da oposição e para colocar a Frelimo contra a parede. E estamos certos que enquanto cada um lutar por si, para a sua organização, parece que eu já falei isso numa das entrevistas do seu programa, Exato. Enquanto a luta for essa, cada um lutar para o seu umbigo, para melhorar a sua vida, melhorar a vida do seu amigo, a vida do seu partido, o povo sempre vai ser relegado a terceiro plano. Sempre vai ser. Se tu veres nestas eleições, quem morreu é o povo. Os políticos continuam a comer, continuam em festa, continuam a fazer acordos, encontros, não sei de que tipo. Obscuros. Mas o povo que realmente luta pelo bem, ele é esquecido no momento de banquete. Okay. Então, uma das lutas da nova democracia é esta. Fazermos uma luta justa, uma luta que não se morra. Ok. Certo. Agora, Motiwa, como político, como é que olha a luta do Venâncio Mondlane? Não gosto muito de falar dos outros. Não. Gosto muito de falar da minha organização. Parece que... Se tu perceberes, mesmo o meu presidente, dificilmente ele fala dos outros. É assim. Ele fala do projeto que tem para o país. Você disse que geralmente os partidos devem se unir. Certo. E essa união parte do pressuposto de que eu e Pedro devemos andar juntos. Certo. Queremos... se temos um inimigo em comum, certo. Então por que o Motiwa terá que dar voltas? A questão é, Venâncio é um jovem que também mostra-se lutar pela mesma causa. Então a questão é essa, como é que olha esta luta de Venâncio Mondlane? Como político, nós estamos a dizer que... Certo, vou falar como político, vou falar como analista, vou falar na minha posição como delegado do ND. Exato. Certo. Mas vamos lá falar como como analista. Vou colocar a posição agora do partido em geral, sim, porque sim, essa sim. parte não tem autorização, seria o presidente ou o porta-voz nacional. Fazendo uma análise pessoal, eu olho o Venâncio como mais um moçambicano, um ator político importante, a não ser menosprezado. Mas encontro dificuldades sobre a estratégia da luta dele. Perceber? E quais são essas dificuldades que encontra? A dificuldade que eu encontro na estratégia da luta dele, primeiro vou te recordar que na campanha da Nova Democracia nós não tivemos candidato presidencial. Exato. Mas quando estivemos no terreno a pedir votos para a Assembleia da República e nós não tínhamos candidato presidencial do ND, pedimos ao povo, nossos membros, que dirigissem ao voto deles ao engenheiro Venâncio. Exato. Porque é a pessoa dos quatro que mais ou menos comungamos os mesmos ideais. Olhávamos ele como alguém que, de fato, junto com os deputados da Nova Democracia, poderia operar mudanças significativas e boas para o povo moçambicano. Então, eu como pessoa e como político não tenho nenhuma coisa contra o Venâncio, como político. Olho ele como um ator político moçambicano que está a exercer o seu direito e pela sua estratégia está a conquistar muitos corações dos moçambicanos, mas também encontro alguma dificuldade de analisar a sua estratégia de luta. Até que ponto? Eu entendo que se realmente um político quer enfrentar a Frelimo, quer ser a alternativa política em Moçambique, terá que se unir a todos aqueles que lutam pela mesma causa. E eu notei no engenheiro uma estratégia exclusiva. Eu acho que havia espaço ele sentar com os líderes dos partidos da oposição. Exato. E encontrar a melhor solução sobre como enfrentar, mesmo nas manifestações. Se tu perceberes, os partidos, um e o outro foi à rua, mas nunca assumiram politicamente, diretamente, certo, estivessem alinhados. Exatamente. Isso porque havia esse receio de que se eu ir na luta dele, ir fazer manifestação, será que ele está alinhado com nossa estratégia também? Então sempre faltou essa união.
Ok. dos partidos para enfrentar o regime. Eu defendo qualquer luta individual sempre vai fragilizar a oposição. Se queremos, de fato, uma luta para derrubar o regime, teremos que todos os partidos da oposição, a não que sejam criados pelo regime, para de fato, porque há essas narrativas que alguns... Falando nisso, certo. não quero lhe cortar. Certo. Há rumores que dão conta que o seu partido é um sucursal do CISA. Eu não sei de onde vêm esses rumores, mas eu acredito que vem do próprio regime para desvirtuar, para desacreditar a luta da Nova Democracia. Ok. Porque se o Partido da Nova Democracia fosse realmente do CIS, fosse realmente criado pela Frelimo, teria assentos no Parlamento para agradar, continuar a servir o regime. Mas não é uma jogada, não. Mas jogada já vimos. Os partidos tinham 4 deputados, agora até 8. Quem está a jogar afinal? É uma questão de lógica. Se eu estou a servir a um patrão que me financia para desvirtuar a vontade popular, para enganar a população, para separar votos, então, no mínimo, teria algum ganho que vem do regime para continuar esse papel. Mas a Nova Democracia continua, os seus assentos foram distribuídos por partidos que têm acordos estranhos com o partido no poder. Quando diz que os assentos da Nova Democracia foram distribuídos, está a querer dizer que a Nova Democracia conseguiu assentos na Assembleia? Eu não sou o que estou a dizer, é a verdade, são dados, se tu queres a verdade, peça lá o regime de trazer editais, de trazer atas que saíram da mesa. Tu vais ver isso sozinho. Eu pessoalmente em Nampula, a Nova Democracia conseguiu colocar no terreno 1.500 delegados de candidatura, os fiscais controlaram o voto. Eu tenho editais de todas essas mesas onde meus delegados participaram, controlaram o voto. Ok. Fizemos a contagem, a Mais Integridade é uma das organizações da sociedade civil que também colocou no terreno os seus fiscais. Tem esses resultados. É uma questão de ir pedir, qualquer um quer confrontar o que estou a falar, e ir contar os votos e ver se de fato a Nova Democracia não tem assento. A Nova Democracia é Nampula. De acordo com os dados que a Nova Democracia conseguiu contabilizar, porque não conseguimos colocar a nível do país delegados, por dificuldades logísticas, Exato. Mas daquilo que conseguimos controlar, ficou confirmado que a Nova Democracia Nampula tem 3 deputados. 103 deputados, eu era a cabeça de lista, o número 1. Não tenho dúvidas que eu sou deputado. Infelizmente, o sonho do povo Macua foi defraudado pelo regime, porque eles sabem que eu não estou alinhado aos esquemas e tudo mais do partido. Então está a dizer que os que já estão na Assembleia, os que tomaram os assentos, estão alinhados com a conduta do regime? Sim, eu concordo porque estão alinhados. Você tinha 4 assentos, alguém te atribui 8 e você não questiona. O que é que isso quer dizer? E o próprio que foi retirado, por exemplo, a Frelimo, tinha mais votos até na CNE. O Conselho Constitucional foi reduzir assentos. O que é que aconteceu? Essa não é uma questão técnica. Agora, os números não mentem. Certo. Eu entendo que o regime tem, de fato, alianças estranhas, negociatas, para vender a vontade popular. Não tenho dúvidas sobre isso. Agora, enquanto falava, falou muito bem que durante a campanha a Nova Democracia pedia votos presidencial, quer dizer, para que votassem ao engenheiro Venâncio. Gostaria de saber se em algum momento existiu algum acordo ou só a Nova Democracia acordou e disse não, nós vamos apoiar o indivíduo porque estamos a correr, estamos na mesma causa. Não houve nenhum acordo, pelo que eu saiba. Porque se houvesse acordo, pelo menos eu receberia alguma orientação, como delegado provincial de Nampula, receberia alguma orientação da liderança, no sentido de me informar que temos algum memorando com o candidato presidencial, engenheiro Venâncio, e a sua ação deve se dirigir a isto. Só foi por iniciativa do partido, não tanto o candidato presidencial, os nossos membros tinham que ter alguma direção. Por que não pediram do voto Por que presidencial? Não pediram para olhamos aquilo que era. Não,
Não pedimos chapo. Primeiro, nunca nos identificamos. É por isso que criamos a Nova Democracia, porque não nos identificamos com a ideologia do Partido Frelimo. E não na pessoa do Chapo. Você pode ser boa pessoa, mas quando chega, quando é alinhado no regime, acaba sendo se reduzindo ao regime. Aqueles, quando é para manobras, falcatruas, são unidos. Você pode ser boa pessoa, profissional, mas quando chegas lá, já se torna, és obrigado a se tornar como eles. Então, primeiro, avaliamos aquilo que são os manifestos. Okay. E eu acho que os moçambicanos precisam agora começar a ter consciência política, não votar pessoa. Temos que votar no projeto da pessoa. Porque é isso que vai transformar o país. As pessoas morrem, as pessoas caem, as pessoas mudam. Mas aquilo que é a ideologia do partido está escrito. Então, nós avaliamos todos os manifestos dos candidatos presidenciais, encontramos alguma coerência ao manifesto do candidato engenheiro. Okay. Então, nos identificamos com aquilo que era o projeto para o país. E, por exemplo, quando ele falou da linha férrea que vai unir Pemba a Maputo, falou de um sistema de projetos de agricultura que ia tirar os moçambicanos da fome. Então, avaliamos os manifestos, até que os outros, por exemplo, do Partido Frelimo, são bons. Só que eles já são réplicas, sempre prometeram as mesmas coisas já há 50 anos, mas até agora nenhuma coisa. A Estrada Nacional continua a mesma, a saúde precária do povo continua a mesma, a educação continua uma miséria. Salva-se quem puder. Então, já não acreditamos nas promessas do Partido Frelimo. Mas também não acreditamos no manifesto da Renamo. Não acreditamos no manifesto do outro, do MDM. Okay. Então, o único dos candidatos que a gente via que a esperança para os moçambicanos era do engenheiro. Então, alinhamos-nos ao projeto dele como candidato presidencial, mas nunca nos alinhamos ao Podemos, que era o partido que o suportava. Por que nunca se alinharam ao Podemos? Porque sabíamos que o Podemos era apêndice do Partido Frelimo. Mas disse que quem anda com o nosso inimigo também corre o risco também de se transformar como o nosso inimigo. Será que em algum momento nunca passou pela ideia de alguns membros da Nova Democracia que, se calhar, também o Venâncio estivesse associado ao Podemos? Não. Ou a conduta da pessoa do Podemos? Nós acreditávamos no engenheiro, não no Podemos, porque conhecíamos o Podemos, conhecíamos o engenheiro Venâncio. Okay. Quando ele se aliou ao Podemos, nós já alertamos publicamente. Eu, pelo menos nas minhas... Só que eu evito muito falar mal de outras organizações. Isso deixa ao critério do povo, okay, que ele avalie. Nós gostamos de jogar limpo. Que seja o povo a escolher o projeto que quer. Apenas nós já apresentamos o nosso único manifesto parlamentar em Moçambique, onde estavam lá escritas todas as reformas que queremos que Moçambique seja a nível legislativo, a nível político, a nível econômico, e apresentamos ao povo. Mas a consciência política moçambicana ainda não é madura. As pessoas associam o partido à pessoa que lidera. As pessoas perguntam, essa Nova Democracia, quem é o dono? A coisa começa daí. Um partido não pode ter dono. Dono é o povo moçambicano. Na medida que um partido tem dono, significa que o povo vai depender desse dono. E se o dono não morrer? E se o dono mudar de ideia? É aí onde a coisa começa. Nós alertamos que o Podemos era um problema para a nação moçambicana. Mas, como políticos interessados ao poder, falar isso às pessoas fica como inveja. Seríamos conotados que ele está a falar mal do Podemos porque ele quer entrar na Assembleia da República. Mas, graças a Deus, não jogamos sujo, o próprio povo descobriu a verdade. Hoje o Podemos, todo mundo sabe que é apêndice da Frelimo, não por causa da Nova Democracia que sujou. Então estás a dizer que em algum momento aqueles deputados estão ao serviço da Frelimo? Estão ao serviço da Frelimo. Certamente estão ao serviço da Frelimo. Ok, vamos lá. Voltar para o país. 100 dias de governação, qual é a avaliação que faz? Os primeiros 100 dias de governação
100 dias, governo ainda não de- passam 100 dias, já passam. Acho que são 80, ainda não fizeram 100 Não, dias. quando se fala de 100 dias, Certo. nós já fizemos os 90, agora estamos no... Esse é o quarto mês. Mas eu sempre disse que da Frelimo não se pode esperar nada. Quem não fez nada em 50 anos não vai fazer algo em 100 dias ou em 5 anos. Ok? Vi ali um documento que falava dos 100 dias, as reformas, as mudanças, mas acredita lá que hoje é dia 6, estamos a falar, 6 de abril, Exato. há funcionários que não têm salário de março. Há funcionários que não têm salário de fevereiro. Há funcionários que não têm Não salário tem de salário. fevereiro. Sim. Há funcionários que não têm salário dos 2 meses passados. Continuam os hospitais sem medicamentos, sem paracetamol, sem antimaláricos, sem estradas. Mudou o quê? Espera, acreditas que é possível mudar em 100 dias? É possível, sim. É possível tomar, sabe, o governo quando toma o poder, por que se fala muito 100 dias? É que são os 100 dias que definem o futuro dos 5 anos. Tu terás que tomar decisões corajosas em 100 dias e dizer ao povo o que realmente estava errado que você vai mudar. Até agora não vimos de tudo que estava errado que ele disse que ia mudar. Mudado. Continuamos com a saúde precária, continuamos com a educação sem livros, com erros, continuamos com a N1 intransitável, continuamos com os aviões avariados. Praticamente o Estado está um caos. Quer dizer, é nesses Então, 100 dias também que a avaliação esperava que muito negativa. Eu esperava que os aviões fossem arranjados. se fossem arranjados, pelo menos se tomasse alguma atitude e nesse sentido. Ok? Não sei, que mostrasse que se ele fez isto em 100 dias, então em 5 anos vai acontecer isto. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV. O teu canal de primeira online. Em relação à recuperação da economia, parece que existe um fundo que está-se a dar a alguns empreendedores e circulava ali um cheque, acho que de 25 milhões de meticais, em que A informação que eu tenho sobre esse assunto é que o senhor presidente Nussi deu a uma amiga do partido um dinheiro para alavancar o negócio. Espera. É uma camarada que se empenhou muito na altura de campanha. Então estava aí a simular, dar a entender que o presidente Chabo já começou a ajudar empresários para Espera, impulsionar a informação que tem sobre a recuperação da economia é o quê? Que aquela que recebeu É uma aquele camarada. primeiro valor, Investiga lá, é uma camarada que se empenhou tanto na campanha, gastou muito. É uma forma de retribuição do que ela fez e isso não reflete a realidade do país. Espera, estás a dizer que aquilo não foi para recuperar a economia daquilo que ela perdeu durante as manifestações? Não foi. Quantos você conhece aqui na Nampula que perderam lojas e receberam o quê? Estamos Até a falar você aqui na perdeu. Nampula. Mesmo você perdeu. Mesmo eu perdi. Mas não recebeu? Não recebi nada. E não vou receber, pior eu.
Mas se o motivo é moçambicano, por que acha que não irá receber? Eu sou moçambicano, para eles eu não sou. Você que pensa que sou moçambicano, para eles, aquele que não é deles não é moçambicano. Não ouviste esse Mas você termo? não é Esse não é nosso. Espera, Eu- quem é seu eu não presidente? sou nosso. Atualmente, quem é o seu presidente? Não percebi? Atualmente, quem é o seu presidente? Presidente do quê? Meu presidente do partido é Salomão Mushanga. Presidente Agora- de Moçambique, você como moçambicano. Não, com base nos resultados eleitorais, porque o que eu sei, o presidente é eleito pelo povo e ele é empossado, é elevado a presidente com base na vontade popular. O que eu saiba na base dos resultados eleitorais, que eu tive acesso, Venâncio, engenheiro Venâncio é o presidente eleito pelo povo. É o seu presidente nesse caso. Não percebi? A questão é quem é seu presidente atualmente? Essa é uma questão, você está a contornar a questão. Não, Deixa-me quando responder. eu estou a perguntar A pessoa como que ganhou moçambicano, eleições para ok? ser presidente foi o engenheiro Venâncio Mondlane. Mas nós soubemos que aconteceu que desvirtuaram os resultados e colocaram uma outra pessoa como presidente por vontade das instituições que são do regime. Então, eu não considero o presidente Chapo como meu presidente. Mas também não considero o presidente engenheiro como meu presidente. Porque ele foi impedido de exercer esse cargo. Assim considera quem como presidente? Não temos presidente de Moçambique. Espera, Não temos. não temos presidente de Nada, Moçambique? não temos. Para mim, não temos. Não vou considerar o presidente que foi colocado à força. Ontem estupraram a vontade popular e eu dizer que esse é presidente. Espera, E é ter orgulho estás a disso. dizer que estupraram a vontade popular. Estupraram a vontade popular. O que seria estuprar a vontade popular? Estuprar é o quê? É violentar, é destruir, é fazer as coisas à força. Sim. Quando você estuprou uma moça, significa que você usou a força Ok. contra a vontade dela. Então nós fomos imposto um presidente que não foi eleito. Isso é Assim, estuprar a está a vontade. viver à vontade, está a viver num país em que não tem Estou vendo. lideranças locais. Não tem, um país que não tem presidente, que eu considero magistrado da nação, que eu considero alguém que está no lugar colocado pelo povo. Então, Assim não estaria a faltar- é como se viesse alguém, Telmax, tomasse a sua casa, tirasse você da sua casa e a pessoa apocanhasse a sua casa, ficasse lá. Eu não vou chegar na sua casa, não tenho como dizer o dono é aquele que encontrei. Ok. Em relação às manifestações, essas que nasceram de pacíficas e foram transformando-se ao andar do tempo em mais violentas, não pacíficas nesse caso. Uns dizem que com elas houve uma mudança de consciência do povo e outros dizem não. Trouxe mais prejuízos do que ganhos. O que tens a dizer? Se tu percebeste naquela outra questão que me colocaste sobre o que eu achava do engenheiro Venâncio Mondlane, eu disse, eu acredito nele, acredito na sua capacidade de liderar o país. Mas não acredito, tenho dúvidas sobre a estratégia da sua luta. Não sei se percebes. As manifestações, para mim, teve mais aspecto negativo do que positivo. As manifestações carregaram aspectos mais negativos em relação Do que... aos positivos. Sim. Por quê? Vou justificar. Para mim, quando moro um moçambicano, meu irmão, é grave. As manifestações mataram 400 pessoas. Eu não posso ficar satisfeito com Se isso. calhar esse é o número que as pessoas dizem, é relatório, como dizia. Oficial. A mídia só Oficial. transmite aquilo Mas que... há muita gente que morreu. Eu tomei conhecimento que lá no litoral era a UIR encontrava jovens, essa era só basta encontrar na rua, recolhia, amarrava e ia lançar no mar. Há muitos jovens sumidos, até hoje não foram encontrados. Eu acredito que morreram mais moçambicanos do que o número oficial. Então, eu quando penso nisso, nunca vou dizer que a manifestação trouxe aspecto muito positivo, sabendo que os meus irmãos morreram numa luta que não era necessário que se morresse. Simplesmente o povo queria que se respeitasse as instituições, se respeitasse a vontade popular, se respeitasse a verdade eleitoral. Mas o sistema ok. respondeu isso com tamanha violência
e que tinha que matar seus próprios irmãos. Não estou satisfeito com isso. Mas, em termos de aspectos positivos, de fato, em primeiro lugar, a consciência política dos moçambicanos elevou-se de nível. Isso tenho que concordar. A consciência política dos moçambicanos. Elevou-se de nível. Ok. Agora, não vai precisar que o engenheiro Venâncio diga que isso está errado aí. Quando se violar um direito aqui na Nampula, as pessoas vão barrar a estrada. As pessoas vão levantar cartazes. As pessoas vão exigir. As pessoas vão se há um direito do trabalhador violado, as pessoas vão se organizar, vão reivindicar. É isso. Isso chama-se exercício de cidadania. Tem que ser assim. Isso é o normal da democracia. Então, eu senti que a partir deste processo, isto mudou a visão dos moçambicanos. E então, nesse sentido, foram positivas, porque Moçambique jamais será o mesmo, depois das manifestações pós-eleitorais. Moçambique não vai continuar a ser a mesma coisa. Ok, Moçambique não vai continuar a ser a mesma coisa. Agora, política. E a outra coisa que eu queria acrescentar sobre essa mesma questão. O que para mim devia ser o correto? Depois de descobrirmos que a Frelimo estuprou a vontade popular, a verdade eleitoral. Okay. O engenheiro Venâncio, enquanto candidato presidencial eleito pelo povo, tinha que sentar com os líderes dos partidos da oposição, okay, criar uma frente e lutar juntos e para repor a verdade eleitoral. Isso não aconteceu. Não aconteceu porque isso que eu estou a dizer. Em Moçambique ainda há luta pelo umbigo. Há luta pelas organizações, não pelo povo. Estás a dizer que mesmo o Venâncio, a sua luta é mais para matar a sua fome? Não disse isso. Estou a dizer... Quando diz as organizações, dentro das organizações, até então, há uma luta. O Venâncio nem tinha organização na altura. Organização, tipo isso como uma construtora. Ele era um candidato, era pessoa individual. Então, para mim, o que ele teria era se unir aos seus irmãos de outros partidos e sentar à mesma mesa e definir estratégias de luta que pudesse evitar a morte dos nossos irmãos. Nesse aspecto, seria a minha recomendação. Se eu, na altura, tivesse como falar com ele, diria a ele que, irmão Venâncio, estás numa boa direção, você foi o eleito, juntos vamos trabalhar para repor a verdade eleitoral. Ok. Fala-se por aí, né? Até que o representante do Venâncio Moyano, que é o Denis Tivane, veio ao público afirmar que está a nascer um bebê, está a nascer mais um partido, certo, denominado Ana Malala. Certo. Eu gostaria de saber, como político, como é que vês o nascimento desse partido? Será que há necessidade de se criar mais um partido da oposição em Moçambique? Tendo em conta que todos dizem que estamos pela mesma causa. Certo. Há mais necessidade de se criar mais um partido? Uma grande pergunta de reflexão, não só para mim, mas para todos nós como um povo. Ok. Temos 100 e tal partidos. Mas também está a nascer um novo projeto. Eu tenho duas formas de ver. Ok. Engenheiro Venâncio criar um partido não é nenhum problema. Ok. Aliás, ele está a exercer uma daquilo que são os direitos constitucionais. Estamos livres, cada um criar a sua organização. Se não se revê nas outras organizações, não há nenhum problema engenheiro criar seu partido com novas ideologias. E para mim o que me interessa é todos pensarmos em Moçambique. Se esse partido dele vem resolver a situação dos professores, vem resolver a situação do povo que não tem onde comer, vem resolver as estradas intransitáveis, vem resolver assunto de educação, vem fazer reformas profundas que nós precisamos, tá? Bem-vindo esse partido, ok? Não é? E eu nunca vou estar contra um irmão que cria um partido, porque eu não estaria a ameaçar, não estaria a tirar mais um lugar de um Motiwa, não estaria a afastar-lhe da corrida para o pódio.
sabe, quem pensa que o nascimento de um projeto estaria a ofuscar o seu projeto, essa pessoa pensa em si, não pensa no povo. Eu penso no povo. Então, se ela cria um projeto para beneficiar o povo, vá para frente. Agora, se é mais um projeto para interesses partidários como os outros, então não vale a pena. Este projeto Ana Malala, embora também eu tenha alguma dificuldade sobre o nome, Ana Malala, acabou? Certo, Okay. sobre o nome, mas o projeto, se de fato vem para fazer as mudanças e reformas necessárias para colocar o pão na mesa dos moçambicanos, colocar medicamentos nos hospitais, colocar educação de qualidade para nossos irmãos, para mim, seja bem-vindo esse bebê que nasce e vá para frente. E eu, enquanto Nova Democracia, também vou continuar a minha luta no meu projeto, no nosso projeto. E se por acaso algum dia vermos que os ideais do Ana Malala e os ideais da Nova Democracia podem coabitar, também não há nenhum problema desde que a gente pense em Moçambique. Não pensar no meu ND, ele pensar no Ana Malala dele. Esse é o maior problema dos partidos em Moçambique. Não pensam no país, não pensam no Moçambique. Pensam naquilo que querem ganhar a partir da política. Ok. Então estás a dizer que é um meio para se chegar a aquelas realizações mais pessoais. Usa-se os partidos ou usa-se a política para se alcançar os objetivos pessoais. Certo, pelo menos para os partidos que já existem há anos e têm experiência, tiveram poder e governaram. Aquilo que provaram para a sociedade é que não estão preocupados com o povo. Okay. A luta deles, a causa deles, não é pelo povo. Ok. Isso está comprovado. De forma resumida, disse certo. Que tem maus olhares, como eu percebi, com relação ao nome Ana Malala. Não tenho maus olhares. Quando disse tem dificuldades, é a mesma coisa dizer que não estou a entender. Não estou esclarecido. Não estou esclarecido. Em que sentido? Se provavelmente houvesse algum mentor do projeto, explicar em que sentido é Ana Malala. Eu sou uma cua de gema, você sabe. Ok. Ana Malala quer dizer esse vai acabar. Ou estes vão acabar. Ana Malala. Sim. Ana Malala quer dizer vai acabar. Ala, estes. Estes vão acabar. Se não aparecer alguém que esclareça-me que o sentido do termo é contrário ao que eu penso, eu acho que há que se repensar no nome. Não estou contra o projeto. Apenas tenho dificuldades em compreender em que âmbito foi adotado esse nome. Só isso. Okay. Se isso for bem explicado, que o Ana Malala é no sentido disto, é para acabar isto, acabar a fome, não é? Acabar a corrupção, acabar com coisas feias que acontecem para os moçambicanos. Nesse sentido, não há nenhum problema, o nome está bem-vindo. Mas o sentido, olhando o contexto em que nasceu, porque esse termo nasceu em Nampula, quando o engenheiro Venâncio veio fazer campanha, eu tenho domínio desse dossiê. Exato. Quando disse Ana Malala, estava a referir que estava a dizer que a Frelimo vai acabar. Para mim, se é nesse sentido, está errado. Tu não precisas eliminar o adversário. Tu não precisas acabar com a Frelimo. Tu precisas transformar a Frelimo em um projeto que contribua para o país. Os da Frelimo também são moçambicanos. Então, não precisam ser exterminados. O sentido é esse. Vamos acabar com a Frelimo, vamos matar a Frelimo, vamos eliminar os da Frelimo. Não pode ser esse pensamento. Os da Frelimo são nossos irmãos. Os da Renamo são nossos irmãos. Os do Ana Malala, o bebê que vem, serão nossos irmãos. Então, acho que as pessoas precisam entender que o ser do outro partido não te faz inimigo dessa pessoa. Se calhar, você também pensou assim como ele pensou. Eu já pensei como membro da Frelimo. Eu já pensei como membro da Renamo, porque passei pela Renamo. Agora estou a pensar como Nova Democracia. Não, parece que nasceu na Frelimo, foi na Renamo, agora todos nós nascemos da Frelimo. Você nasceu da Frelimo. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. E nós saímos do monopartidarismo. Okay. Na altura, a Frelimo não é esta. Era a Frelimo
como uma causa nacional, que lutava para a causa nacional, para se libertar do povo, dos estrangeiros, dos opressores. Então, daí, quando começaram a transformar a Frelimo como uma gangue, daí já começa esse problema. Está já dizer que a Frelimo já não é partido, é uma gangue. É uma gangue. Confirmada. Uma gangue. É uma gangue de o quê? Gangue é o quê? Gangue é bandidos. Sim, são bandidos que estão no poder, assaltaram o poder e estão a fazer seus negócios, aproveitando-se do poder que tem, estão a fazer seus negócios. E se tu veres todas as empresas, todos são deles. Toda a riqueza é deles. Então eles substituíram o colono branco pelo negro. A luta não era essa. Quando na altura os nossos avós giram nas matas, tombaram nas trincheiras, não era para libertar, não era para tirar o branco, colocar o colono negro, que explorasse seus próprios irmãos. Okay. Então, esta forma de luta, para mim não concordo. É por isso que saí da Frelimo, é por isso que o Jacama saiu da Frelimo, é por isso que criaram outros partidos, porque as pessoas já viam que a Frelimo já não é aquela Frelimo que lutava pela causa nacional. Já passou a lutar pela causa particular, e são as riquezas nacionais, e só isso. É mais ou menos isso. Vamos terminar. Em jeito de últimas considerações, o que gostaria de dizer à sociedade moçambicana? Parece que em algum momento o povo moçambicano é ingênuo, né? É ingênuo na medida em que aparece um Del Max com um projeto, já abraça. Aparece um El Pedro com um projeto, disse bastará ter uma língua doce, é aceito, né? É mais fácil ser convencido. Então, eu gostaria de aproveitar este espaço para saber do motivo. O que gostaria de dizer ao povo moçambicano neste exato momento em relação aos partidos que estão a nascer, certo, e que vão nascendo. Caros moçambicanos, meus irmãos, compatriotas, eu não tenho nenhum problema contra o projeto Ana Malala, que é o projeto do engenheiro Venâncio. Eu já disse aqui, se esse projeto nascer para o bem do povo, tudo bem, que avance e vamos orar que isso aconteça. Mas vamos tomar cautela pela experiência que temos, experiência política que temos. Exato. Sabe, nem sempre quem fala bem vai fazer aquilo que fala. A maioria dos políticos, não vou citar nomes, eles jogam sujo. Apenas levam ao público aquilo que querem que se saiba, aquilo que lhes convém. Mas lá embaixo, o que acontece, isso não é exposto. Então, o povo acaba se apaixonando pelas aparências, acaba se apaixonando pela ponta do iceberg, sem conhecer a base. Estou a falar isso, o exemplo concorrente é o Podemos. Ano passado, tempo de eleições, todo mundo era Podemos. Era Podemos. Porque as pessoas estavam a apreciar a imagem pública. Cuidado com isso. E eu lembro que sempre bom. Chamei-te a atenção. Você lembra? Você se lembra? Vamos tomar cuidado. As pessoas não são o que parecem ser. Nem sempre são o que parecem ser. Vem publicamente, fala mal da Frelimo. E parece que ele, então, ele é que vai mudar tudo. Cuidado, cuidado. Não estou a dizer que não vai mudar. Pode haver alguém que possa mudar. Mas é sempre bom o povo moçambicano questionar qualquer político, mesmo a nova democracia. Questionar, sempre investigar e sempre exigir que as coisas sejam transparentes. Porque um dia vamos acabar como acabamos com o Forquilha. Ok. Confiamos tanto no Forquilha, no final descobrimos. Mas nós confiamos no Forquilha. Quando digo confiamos, o povo, pelo menos aquilo que foi expresso nas urnas, aquilo que é o resultado do Podemos, dá para ver que apesar que o regime estuprou os resultados, mas ele ao estuprar olhou as tendências do voto. Mas o Forquilha... Então, eu acredito que o Podemos teve mais votos que a nova democracia. Isso tenho certeza. Então, foi nessa imagem que o engenheiro lançou do Podemos que fez acreditar
que o Podemos ia ajudar o povo moçambicano. Mas no final, Exato. quando chegou o banquete, descobrimos que o Forquilha é mesmo um apêndice da Frelimo. Isso todo mundo ficou surpreso. Então, são essas experiências que têm que levar o povo a questionar tudo e a questionar a todos. Mesmo o próprio engenheiro Venâncio, ele é humano. Deve ser questionado. Deve ser questionado. Isso é cidadania. Quando você questiona por que o engenheiro reuniu de noite com o chapa, isso não é estar contra ele. Ainda que você quer que ele seja transparente, ele viva aquilo que ele preza. O engenheiro sempre prezou pela transparência. Então, ele tem que parecer, não é suficiente parecer. Não é preciso ser, mas tem que parecer. Ok. O engenheiro tem que viver da palavra dele. E isso vai continuar a trazer confiança aos moçambicanos. Então, ao povo moçambicano não pode estar colado aos partidos. Temos que ter o sentido de cidadania. Ok. E o nosso problema é esse. Se nós já gostamos do Venâncio, então o outro político não é nada, é zero. Não pode ser assim. Ok. Sabe? É isso, a democracia é isso, termos várias opções. Se nasce a Namalala é bom, se nasceu Nova Democracia é bom, se nasceu a Renamo é bom. Porque é para o povo ter opções. Se este não responde dos anseios, o povo vai mudar e diz que vai apoiar o outro. Então, o que eu não quero, o que eu não concordo, é que quando há um novo projeto, os antigos sejam lixo. Ok. Também, de alguma forma, fazem parte da história de Moçambique. Eles precisam serem respeitados. Eu não sou da Frelimo, não comungo com a ideia da Frelimo, mas é preciso respeitar a Frelimo, porque são moçambicanos. É Ok. preciso respeitar a Renamo, são moçambicanos. É preciso levar a razão aos da Frelimo, fazer entender que vocês são nossos irmãos, pensem nos outros irmãos. A luta é essa. Ok. Motiva, é tudo. Queremos agradecer primeiro por fazer parte do nosso programa e dizer que nós vamos criar esse espaço sempre. Vamos trazer mais um. Vamos sentar aqui um dia desses, né? Certo. Com mais um jovem, com mais um político ou um da sociedade civil para discutirmos assuntos ligados ao país. Pode dar continuidade e depois irei Certo. fechar. Muito obrigado, Delmax de Meca, o inimigo dos Fitinas. Obrigado à sua equipe, o El Pedro. E obrigado ao povo moçambicano. Obrigado, Nampula. Eu vou lutar por Nampula. Ok. Joguei, apresentei projeto para o Parlamento, o povo votou e o regime não permitiu. Isso não significa que a luta acabou. Não é o fim para o motivo. Vou continuar a lutar por Nampula, a lutar por Moçambique Ok. e a lutar por o bem-estar de todos os moçambicanos do norte ao sul, do Zumba ao Índico. E a respeitar os outros. Ok. É preciso. O fato de eu me identificar com a Nova Democracia não me coloca a colocar o meu irmão da Renamo, o Robert da Frelimo, como um que não é moçambicano. Ok. Eu já pensei como da Frelimo, hoje estou a pensar como da Nova Democracia. Amanhã, quem lá sabe, vou pensar como um cidadão qualquer. Ok. Então, eu chamo a razão a esta consciência política de aceitarmos a convivência entre os partidos, a convivência entre membros de organizações diferentes, porque o fim último de toda luta política deve ser no país, na nação, nos moçambicanos. Muito obrigado e do coração. Família é família. Família é família, queremos agradecer a todos os estimados telespectadores e a você que encontra-se conectado ao nosso programa. Você é o ministro da Cultura e fazer política também faz parte da cultura. Delmax de Meca, inimigo dos Fitinas, El Pedro capturou as imagens, a Unia Limitada deu suporte ao nosso programa. Geração 21 transmitiu com muito gosto. Nós vamos com as promessas de voltar nas próximas edições. Aquele abraço. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para
84 49 54 797 ou 84 75 86 234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.